Fala pessoal, estamos começando mais um Direto da Gazeta, aqui direto dos estúdios da TV GMG. Eu sou Monize Souza e estou hoje com Lucas Souza. Olá a todos, é um prazer voltar a essa bancada. Maravilha! Estamos hoje também com o nosso convidado mais que especial, o rapper guarulhense JP. Ele que é um dos grandes nomes da Batalha de Rima de São Paulo. Seja muito bem-vindo. É nóis, tamo junto. Licença pra chegar aí, certo? JP e vambora. Guarulhos, não é segredo. Corinthians. Vamos lá. Você começou a rimar muito jovem, ainda em Guarulhos, onde você cresceu, né? A partir de que momento você decidiu investir na carreira como MC, assim? Mano, investir é um pouco subjetivo, né? Tipo, acho que a partir do momento que eu investi meu tempo na parada, acho que já era o principal investimento que eu podia fazer na época, né? Sim. Eu tinha 13 anos, era muito novo. Mas eu não fazia ideia de que era uma carreira, tá ligado? Acho que a gente não costumava falar carreira, assim. Eu só... Um negócio que você curtia... Mano, eu gostava de ia- fazer, precisava, né? Fazer, acho que era mais nesse sentido, assim. O meu começo nas batalhas foi uma necessidade de gritar, né? De colocar pra fora o que eu sentia naquele contexto, dentro de casa, enfim. Na quebrada, tá ligado? E eu acho que quando eu comecei a investir, digamos assim, foi bem depois, assim, eu acho, tá ligado? Foi acho que uns 4 anos depois, assim, que eu falei, mano, peraí. Eu acho que é isso aqui, né? Tipo, eu acho que isso aqui vai me render alguma coisa. sim. É o meu trabalho mesmo, é o meu ofício, bota fé. Acho que no começo era mais além de um hobby, uma válvula de escape. E também acho que foi uma forma de você encontrar também o que eu quero fazer, né? Sim, sim. Eu já tinha em mente que, tipo, era o que eu mais gostava de fazer, né? Mas como a perspectiva era pequena, tipo, como eu tinha poucos exemplos de MCs que saíram da batalha e conseguiram viver uma vida confortável e, enfim, minimamente confortável, né? Falava, mano, eu não sei se é isso, né? Às vezes, talvez não vai dar certo, será que vai, será que não vai? E aí, as primeiras gotas de perspectiva que eu tive, eu falei, mano, é isso, vamos jogar de cabeça. Tá ligado? E você se lembra qual foi o verso, assim, que você falou, puta, é isso que eu quero fazer mesmo, assim, sabe? Em que momento isso virou, acho que esse compromisso mesmo. Pode crer. Qual fase? Ou qual qual fase rima ou qual você quis rima? dizer? Pode crer. Ó, eu lembro que em 2019, teve uma rima que nem foi necessariamente uma rima que eu mandei, mas foi uma rima que eu tomei, tá ligado? Do J.A. em Guarulhos, do J.A. Luke em Guarulhos. Tomei um fatality sinistro, assim, que me colocou em evidência, mas no contexto de, tipo, surra, moleque. Aí eu falei, caraca, mano, eu não po-" aí o ego falou assim, mano, eu não posso deixar isso assim, tá ligado? Não posso deixar a minha imagem desse jeito, então eu preciso mostrar que eu sou além disso. Acho que foi esse desafio, assim, que eu falei, pô, mano, eu sei que eu sou bom, mas eu não tô conseguindo provar isso pras pessoas. E MC de batalha, a gente até costuma dizer que é se provar todos os dias, né, mano? Hoje você ganha, amanhã você perde, no dia seguinte você já tem que se provar de novo. E eu falei, mano, tá, eu não sei se isso aqui vai ser o que eu vou viver, né? Mas eu não posso deixar, tipo, a imagem desse jeito. Então, tipo, eu preciso ir pra cima, eu preciso dar meu sangue. Acho que foi mais nesse lugar, assim, nessa fase, em 2019. Acho que uns 2 anos depois que eu já tinha começado. Legal. Você estreou na Matriz de Guarulhos, tá Isso, certo? isso. E você foi logo campeão. Sim, mano. Como foi pra você começar logo desse jeito, assim? Mano, bizarro, né? Tipo, as batalhas de rima fazem parte da minha vida muito antes de eu, tipo, ser MC de batalha, né? Eu sou um grande fã do freestyle há anos, assim. Desde os meus... Mano, dos meus 7 ou 8 anos, assim, eu faço freestyle, tá ligado? Sim. Desde muito pequena, minha irmã me ajudava Caramba. a estimular, né, a habilidade de fazer freestyle. E quando eu fui batalhar, o único desafio que existia pra mim era da plateia. Sim. Porque eu já sabia combinar as palavras, já tinha ritmo, já tinha umas skills que a gente costuma dizer, que eu já dominava, assim, né? Então o grande desafio, assim, era só rimar contra alguém, porque eu só fazia freestyle em casa, sei lá, com copo, com a parede, tá ligado? E aí quando eu fui inserido nesse contexto de batalha, de competição, eu não sabia de nada. Não sabia que tinha folhinha, não sabia que tinha chaveamento, não sabia nem como fazer pra participar. Achava que tinha que pagar, né? Sim. Como faz pra participar? E aí eu fui na matriz, meu primo colocou meu nome na chave de surpresa, assim, tipo, o organizador na época era o Lucas Ewen e mais um. Putz, eu não vou lembrar, acho que era Bin, o nome do amigo. Tá. Ele falou assim, mano, temos 14 MCs e faltam 2. Vocês não conhecem nem 2 MCs aí, não? Jogou esse chaveco assim pro meu primo, aí ele. A gente. Aí eu, não, mano, a gente rima e tal. Colocou meu nome, aí me chamaram pra rimar, eu fui rimei. Ah, você ganhou. Beleza, próxima fase. Vai avançando. Tá. Aí, vem de novo. Aí ganhei. Aí quando eu vi, tava na final, assim.
Aí ganhei, tipo, já tá campeão. Meus primos foram comigo, que eu tinha falado pra eles, assim. Aí depois da batalha tinha uma festa de família. Eu lembro que eu fui pra festa da minha família, assim, cheguei com a folha de papel na mão, assim. Eu falei, mãe, eu ganhei a parada. Aí todo mundo, mas ganhou o quê? Aí eu ganhei tipo, esse aqui, ó, esse aqui é o que eu ganhei. Aí todo mundo, mas como assim? Aí os meus primos, não, mano, ele é bom, mano, ele ganhou, o Jota ganhou e tal, não sei o que lá. E aí na outra semana minha mãe já quis ver, meu pai já quis ver também, tá ligado? Mano, a gente quer ver com os nossos próprios olhos. E além de eu ter enchido o saco, né? Eu fiquei tipo uma semana enchendo o saco. Vocês precisam ver, vocês precisam ver, vocês precisam ver o que eu sei fazer, tal. E aí eles foram, nesse dia eu acho que eu perdi na semi, mas conheci o Mota, conheci um monte de MCs que eu era fã. E a partir daí, moleque, foi tipo só pra cima, tá ligado? Nunca mais parei. Tipo, desse dia em diante, assim, eu nunca mais parei. Foi o momento ali que você entrou e já... É, porque Já muitos entrou com o pé MCs, direito, né? muitos MCs passam por isso, assim. Caramba, mano, eu tô há 6 meses tentando ganhar minha primeira folhinha, né? Tipo, eu não passei por isso porque... Acho que justamente por as coisas que eu falei pra vocês, assim. Eu já era muito acostumado com a rima, já fazia parte do meu dia a dia, assim. Eu já ia pra escola rimando, eu rimava na sala de aula, eu já apresentava trabalhos na escola rimando. Então, tipo, eu nunca fui um cara tímido também. Então, a única coisa que eu não tinha feito era competir. O restante, tudo que engloba batalha, que é, tipo, conhecimento, ritmo, métrica, tudo isso aí eu já tava estudando, tá ligado? Tudo isso aí eu já sabia fazer. E você falou que conheceu algumas pessoas também. Naquela época você já tinha alguma referência, assim, de um rapper que você falava, puta, eu me inspiro muito nesse Pode cara. crer. Mano, é um nessa... Emicida, mano. Tipo, não tem outro, assim. É, pra mim, até chovendo molhado, assim, sabe? Tipo, às vezes eu fico tentando buscar uma resposta diferente. Mano, eu sempre falo, É cara, ele, né? mas é ele, não tem outro, assim. Foi ele que me fez querer entrar de cabeça, foi ele que me deu a, tipo, coragem de... É isso que eu sei fazer. Porque me deu a sensação, né? Eu vi ele fazer e falei, mano, acho que eu consigo fazer isso. Sim. Tá ligado? Isso é muito doido, mano, causar isso em alguém. Tipo, só a possibilidade, sabe? Mano, acho que eu consigo mesmo fazer isso. E se eu me dedicar, eu consigo. Tipo, talvez eu não consiga igual ele, né? Mas eu consigo fazer, mano. Me deu coragem de fazer, tá ligado? E como que é pra você estar ao lado dele? Que você já esteve na presença do Emicida, vocês já conversaram bastante, tem publicações no Instagram e tal. Não tenho certeza se vocês já rimaram junto, mas como que é pra você ter esse sonho de conhecer o cara e virar amigo dele agora? Mano, é recente, né? Tipo, eu não sei, assim, dizer. Eu fico meio anestesiado, assim, eu acho. Porque é muito pra mim conceber, às vezes. Tipo, imagina, mano, eu comecei por causa dele, né? Então, eu nunca imaginaria que seria tão rápido, eu acho. Ainda que já fazem 8 anos que eu tô nessa parada, Você eu é muito ainda novo, acho, né? eu ainda acho cedo, né? Eu tenho 22 anos, mano. E foi no meu primeiro álbum, ele fez participação no meu primeiro álbum, né? Então, tipo, foi tudo muito de repente, Sim. tipo, em um momento, sei lá, há um ano atrás, eu nunca tinha conversado com ele, né? Só superficialmente, assim, tipo, ele já tinha comentado algumas coisas minhas e tudo mais, mas a gente nunca tinha conversado. E aí, um ano depois, eu já fui na casa dele, ele tá no meu álbum, a gente tem um WhatsApp, então... Tudo muito intenso, né? Tudo muito intenso, muito rápido, assim. Eu pensei que talvez esse contato viria, sei lá, após o meu terceiro ou quarto álbum, né? E não no primeiro, assim. E, cara, conversar com ele, mano, tipo, ter esse contato direto, assim, poder ligar, poder... Pra mim, acho que é a maior realização da minha carreira, assim, no momento, assim, tá ligado? Porque é como se eu... Literalmente, não é como se, é literalmente conhecer alguém que me fez fazer a parada, sabe? Tipo, eu não sei se vocês têm alguma referência nesse lugar assim. sempre tem. Então, É. mas imagina assim, aí do nada você de uma hora pra outra, Seu vira ídolo uma tá do chavinha seu assim, lado, ele tá do assim. seu lado, te tratando com respeito, te tratando como um semelhante. Pô, é E não bizarro. só isso, mas se tornando um amigo, né? Exato, Tipo assim, exato. É, tipo, quebrando a barreira de fã e e ídolo, né? Bota fé. Aí você comentou sobre o seu primeiro álbum. Como que foi você sair das batalhas de rima pra ir pro estúdio gravar? Mano, então, como eu disse, né? Voltamos ao Emicida, mais uma vez aí, falar do cara. Eu sempre sonhei em ser rapper, mano. Sim. Tipo, eu sempre escrevi minhas músicas, sempre gravei. Já gravava na quebrada já há muito tempo com meu primo Bruno. Radiola Soul foi meu primeiro grupo de rap com ele. Eu tinha, tipo, uns 12 anos, assim. Legal. Tá ligado? Ele já devia ter uns 22, assim. A gente já gravava no computador e tal. Então sempre foi meu sonho, né, mano? Cantar rap. E quando eu conheci as batalhas, eu pensei, eu consigo fazer isso também. Bota fé. E quando eu me joguei de cabeça nas batalhas, eu me apaixonei pelo movimento e passou a ser meu principal ofício, né, mano? Mas o meu principal sonho sempre foi viver da música, mano. Sim. Cantar rap. Então, o processo de migração, pra mim, ele não foi um desafio. Acho que o grande desafio foi levar as pessoas que me conheceram da batalha pra esse lugar, assim. Entendi. Tá ligado? Mas pra mim sempre foi muito natural, porque nesses 7 anos eu sempre
tava na rua batalhando e, em paralelo, nunca deixei de ir no estúdio. Sim. Tipo, hoje eu tenho estúdio na minha casa, graças a Deus, assim. Meus parceiros, tipo, o Ali é um moleque da minha quebrada, meu DJ hoje dos meus shows, que me deu uma oportunidade em 2019 e a gente, tipo, se conectou, graças às batalhas também. Então sempre foram duas coisas que andaram junto e eu acho que o principal desafio foi mostrar pro público que Também tem esse lado. existe esse lado meu, exatamente. Entendi. Logo quando você começou, as rimas elas tinham uma estrutura muito diferente do que é hoje, assim. Qual foi o ponto assim de virada que você enxerga para também ter uma visibilidade dentro das batalhas, mas para ter um alcance maior, igual tem um pouco mais hoje, assim? Pergunta legal, hein? Legal. Mano, tudo mudou, né? Tipo, o que você disse, assim, a estrutura mudou toda, assim. A concepção de rimas de qualidade de quando eu comecei pra hoje é totalmente diferente, né? Sim. E como eu nunca parei, eu atravessei essa atualização, assim, tipo, esse rebranding do que é rima boa e do que não é, né? Hoje, eu sinto que a galera preza muito por algumas coisas que nem eram comentadas na época que eu comecei. Tipo, por exemplo, eu fui descobrir o que era presença de palco muito tempo depois. Eu fui descobrir o que era uma entrega de rima muito tempo depois. Quando eu comecei, a gente gostava da técnica. Em São Paulo sempre predominou muito a técnica. E o flow, né? Tipo, o flow sempre foi algo conhecido, assim, em todo o território brasileiro no freestyle, né? O Pelé já fazia no Tanque, o Naui já fazia no DF, enfim. E eu lembro que em 2021 ou 22 eu pensei, mano, eu preciso ter algum diferencial, né? E acho que o diferencial ele nunca é forçado. Tipo, o que eu tenho em mim? Tipo, o que eu tenho de ponto mais alto, mais forte, né? Que possa, tipo, me evidenciar, assim, né? Me diferenciar dos outros. E na época eu era um MC conhecido por flow. E eu detestava, mano. Tipo, eu gostava muito de fazer flow, mas o Queria preço ser de fazer conhecido flow, por você isso. fica numa caixinha de, tipo, Sim. esse cara é só flow. E aí, esse só flow te põe numa caixa de, tipo, você não tem conteúdo, você não tem uma mensagem, você não tem um propósito. E eu falava, mano, então eu vou abrir mão de ser um MC de flow. Tipo, eu prefiro que deixem de dizer que eu sou um MC de flow, que parem de falar isso, pra eu mostrar o que eu sei fazer também, né? Sim. E aí eu comecei a fazer do jeito que eu gostava, mano. Tipo, eu gosto de brincar com as palavras, eu gosto muito. Eu sinto muita raiva rimando, né? Então eu gosto muito disso, da energia, assim. Eu lembro que eu me continha muito, assim. Tipo, entrava com muita energia assim, aí eu, não, mano, acho que vão achar que eu tô exagerando, vão achar que eu tô gritando demais ou de menos. Acho que quando eu parei de pensar nessas coisas, a coisa fluiu, assim. E hoje é um dos pilares do MC. Tipo, o MC precisa ser convincente, né, mano? Você precisa mostrar que você acredita muito no que você tá falando ali. Sim. Tá ligado? Você precisa, tipo, ser persuasivo, né? Tem uma multidão esperando ali. E acho que quanto mais verdade você passa, mais a reação do grito é em cadeia, assim. Mais as pessoas falam, nossa, mano. Porque às vezes não é a ideia mais genial, mas é a ideia mais convincente, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir falar uma coisa nova toda semana, assim, né? Sim. Tipo, a gente vai meio que acabar caindo nas mesmas coisas, assim. Tipo, nos mesmos assuntos. A grande questão é quanta verdade você coloca nisso. E aí, quando eu entendi isso, que, tipo, mano, a minha parada é essa. Eu preciso trazer impacto e principalmente verdade no que eu faço, né? Acho que foi o diferencial, assim. E hoje eu percebi que, tipo, mudou a estrutura de todos os MCs nesse lugar, assim. Todos os MCs hoje entendem que, mano, precisa ser assim. Tá ligado? E aí, pensando nisso que você falou, qual seria o maior conselho que você poderia dar, assim, pra quem tá entrando, assim, nas Pode batalhas crer. agora? Eu acho que o maior conselho é... Seja você. Porque eu mesmo, tipo... Foi o que eu disse. Eu já tentei buscar muitos atributos de outras pessoas que eu não conseguia fazer. Acho que quando as coisas começaram a acontecer foi quando eu encontrei o que eu tinha de melhor, assim. E não é regra, né, mano? A gente ainda tá falando de arte, a gente ainda tá falando de subjetividade. Tipo, esses dias um menino chegou em mim na batalha e falou assim, Jota, mano, como que faz pra eu rimar com tanta raiva, assim, igual você rima, tá ligado? Aí eu falei assim pra ele, mano, você sente muita raiva, assim? Aí ele falou... Não, mano. Aí eu falei, então você não precisa rimar com raiva, mano. É que eu sinto muita raiva de tudo, praticamente. Assim, tipo, boa parte. A minha primeira reação em bastante coisa é ficar com raiva. Aí dei vários exemplos, né? Dei o exemplo do grafite. Falei, mano, você já viu grafite rimar com raiva? Ele, não, ele rima mais tranquilo, né? Eu falei, mano, e assim funciona pra ele. Tipo, o Barreto é um cara que não rima. Hoje tá rimando mais assim, mas, tipo, na trajetória toda, ele não rima com tanta raiva. Veio com outro discurso, uma outra proposta, né? Uma proposta muito mais amigável do que o clima hostil tá acostumado a ver, né? Sim.
E esse é o jeito dele de rimar. Da mesma maneira que vai ter MCs como eu, como Croy, como Prado, que vão exalar essa raiva, essa vontade. Então eu falei pra ele, mano, o que você mais tem de predominante na sua personalidade é o que você tem que levar pro freestyle. Tipo, eu acho que essas duas coisas caminham juntas. Então acho que a melhor dica pra tudo, né, mano? Acho que não só pra freestyle, mas pra vida é isso, mano. Não adianta você tentar forçar alguma coisa porque os MCs estão fazendo de um jeito. Eu acho que, ainda mais hoje, mano, os MCs, a maior parte dos MCs tem tudo isso enraizado na cabeça. A entrega de rima, a raiva, a presença de palco. Acredito eu que se eu fosse um MC que começasse hoje, eu ia tentar fazer todo o contrário disso. Que acho que no começo você ia até dar uma sofrida como qualquer coisa diferente, né? Tipo, isso é estranho e tal. Mas eu acho que com o tempo as pessoas começam a entender o que você faz. Aproveitando esse gancho de início de carreira, esse ano teve a primeira ABDA Kids, né? Qual a importância desse campeonato para as pessoas que estão começando? Mano, demais, muito legal. Isso aí foi uma das melhores ideias. Aí, Batalha da Aldeia, tá de parabéns, mano. Foram bem Não sei se eu demais. cheguei a parabenizar publicamente, cheguei a parabenizar no off, mas essa ideia foi demais, achei demais. Porque foi nessa que, me corrija se eu estiver errado, teve uma individual só de criança e acho que depois teve uma... Não teve uma de dupla? Eu Um acho que adulto e teve uma sim. criança, Eu acho né? que Mas eu não teve sei se sim. foi na aldeia, mas tipo assim, muito legal, mano. Muito legal, o quanto isso incentiva é bizarro, o quanto isso encoraja também. Tipo, a galera costuma cair muito naquela ideia de tipo, precisa fazer uma liga só, uma competição só pras crianças, mas acho que nem esse é o ponto. Eu acho que o ponto de partida pode ser esse, mas esses moleque que rimou aí, mano, eles batem de frente com qualquer marmanjo, Exato. tá ligado? Exatamente. Foram Ele, muito tipo bem. assim, muito bem, de uma maneira, tipo, até assustadora. Eu vi batalhas políticas, mano. Os moleques debatendo política, debatendo coisas que nós que tá aí velho não fala, tá ligado? Tipo assim, foi uma aula, né, mano? Porque essa fase que eles estão assim, eu vi, acho que devia ter dos 13 aos 17, né? Acho que era só menor de idade, né? Sim. É uma fase que você tá sendo alimentado de todos os lados, né? Imagina agora nessa geração, acho que eu nem tenho tanta propriedade pra falar, mas toda hora é informação, né? Tipo, na cara deles, Na assim. cara. E ver que tinha gente ali, tipo, preocupada com questões, pô, sociais, culturais, é muito da hora, mano. Dá maior orgulho de ver, tipo, a geração nova nesse lugar. Porque, às vezes, a gente tem uma sensação de que isso se perdeu, né? Mas não, mano. Eles Tá lá mostram que, ainda. tipo, ainda existe, ainda tá ali. A gente só precisa olhar. E é uma forma de incentivo também, né? Pô, Tipo bizarro, assim, mano. Esses uma moleque podia estar oportunidade. fazendo qualquer outra coisa da vida, tá ligado? Esse é o principal ponto, assim. Tá lá rimando. Tipo, quando eu comecei eu tinha 13 e eu continuei, mas eu consigo mencionar 10 nomes que pararam, que tinham a minha idade. Que às vezes se tivesse uma competição feita ali, ó, mano, aqui é a galera da sua idade, a galera que se comunica igual a você, que pensa igual a você. Não pra esse MC ficar naquela bolha, mas eu acho que todo mundo que procura o rap, o hip hop, sente a necessidade de pertencer, tá ligado? E, tipo, quando eu comecei foi isso, assim, eu lembro que eu falei, mano, acho que eu achei meu lugar, assim, tipo, as pessoas falam da mesma coisa que eu, na mesma idade que eu. Caramba, a gente conversa da mesma coisa, tipo, na escola eu não tenho isso, mas aqui eu tenho isso, Sim. tá ligado? Então, aquele moleque vai ser meu truta, aquele vai ser meu amigo, e aí nisso, mano, já era. Andar em unidade acho que é a melhor maneira de caminhar no rap. Sim. E aí, com certeza, esses moleques dessa edição aí, kids aí, tipo, vão fazer uma amizade que vai durar, tipo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, E falando nisso de amizade, eu acho que as batalhas elas funcionam também como uma rede de apoio muito forte, assim, né? Como que essas conexões que você criou ao longo da sua trajetória influenciaram na sua carreira, na sua vida profissional? mano, elas influenciam, tipo, até hoje, assim, tá ligado? Os meus amigos mais próximos eu fiz graças ao rap. Tirando, com exceção dos da minha escola, assim, mas os que permaneceram na minha vida da escola são muito fãs de rap, assim, né? Tipo, a gente acaba caindo nesse lugar, assim. Mas os meus amigos que eu fiz na batalha são meus amigos da vida, assim. Eu lembro que houve uma fase na minha vida, eu já fui de muitos nichos, tá ligado? Já fui do nicho da igreja, do nicho do curso de inglês, do nicho do futebol, tá ligado? Do nicho da escola, do nicho da rua, enfim. E já houve uma época que eu tinha os meus amigos de batalha, né? E hoje eu já não uso mais esse termo. Meus Eles são amigos do seus rap. amigos, né? São meus amigos, assim, os meus amigos de cotidiano, assim, os meus amigos do dia a dia. Acho que isso me molda, né, mano? Acho que tem até um estudo que fala que a gente é a soma das 7 pessoas mais próximas, assim, né? Sim. E, tipo, as pessoas mais próximas a mim são pessoas que vivem, respiram o rap, assim, respiram o hip hop, tá ligado? Então, isso, tipo, me formou profissionalmente, mas me formou como pessoa. Como pessoa. É. E aproveitando pra falar de amizade, explica pra gente quem são os Tartarugas Ninja e como eles se formaram. Mano, os Tartarugas Ninja sou eu, JP, Leonardo, Barreto, Michelangelo, Brenos, Donatello e Dopré Rafael, tá ligado?
Somos 4 parceiros de Guarulhos. Meus 3 parceiros, o quarto sou eu, né? Meus 3 parceiros de Guarulhos. Mano, tudo isso começou numa brisa do Brenos. O Brenos é maluco, velho. Esse moleque aí, ele é diferente, velho. O Brenos é extremamente nerd, tá ligado? Sabe de tudo que é cultura pop, cultura geek. E ele já falava assim, quando a gente se conheceu, em 2017, ele falava assim, mano... Ô, Jota, você parece muito o Leonardo, mano. E eu, tá ligado? Pai, eu briso nos Tartaruga. Eu nem brisava tanto nos Tartaruga Ninja assim, mano. Aí ele... Ó o Dupré, mano. Tipo, o Dupré é bravão, mano. Pai, tipo... Rafael. Ele é o Rafael, pá. Só que antes disso, começou na minha brisa e na dele. Aí ele encontrou o Dupré, ele falou, mano, é o Rafael, pá. E pô... E aí a gente tinha a Fê, né, mano? Que era nossa amiga, tá ligado? Que era a nossa mestre Splinter, assim, praticamente. E ela, tipo, conheceu a gente e levava a gente pras batalhas, tá ligado? Buscava a gente de carro em casa. Mano, foi a primeira pessoa que acreditou no nosso trabalho, assim. Foi a Fê. Buscava, tipo, eu na minha casa, aí buscava o Brenos na dele. Aí, tipo... Mano, uma parada que ela fazia que a gente não tinha o hábito. Ela comprava McDonald's pra gente. Tipo assim, a gente não comia McDonald's em nenhuma ocasião, mano. Era tipo no meu aniversário, tá ligado? E era uma parada, tipo, a gente entrava no carro dela, os moleques já começavam. Mac, tá ligado? E aí, éramos nós, a Fê e o Escodro, né? Na época ele era marido dela. E a gente não tinha o Michelangelo, né, mano? Que é tipo a descontração do grupo, assim, né, mano? A alma da parada, assim, o lado que mais lembra a nossa infância, assim, né? E aí, quando a gente conheceu o Barreto, o Brenos foi tipo batata, assim, mano. O Brenos falou, mano, esse moleque é o Michelangelo. Só que tudo era só uma zoeira, mano. A gente entrava no carro e brincava de ser o Tartaruga Ninja e tal. E essa zoeira foi virando, tipo, uma ideia, um conceito. E cada vez que a gente se viu, o Brenos começou a falar, e aí, Léo, pra mim? Parou de me chamar de Jota e foi tudo muito natural, assim. E aí, em 2022, a gente já falava bastante disso. Aí eu lembro que o Dupré chegou aí pro estadual e o Barreto também. E aí, por exemplo, eu ia postar que o Barreto tava no estadual e o Dupré. Eu postava um negocinho do Tartaruga ali bem de cantinho, assim, no story e tal, por causa da nossa brisa. E desde 2021, eu acho que a gente tem um grupo no WhatsApp que é Turtles, tá ligado? E a gente já conversava ali, se tratava assim, mas tudo era uma brisa, irmão. Tipo, tudo isso era... viagem nossa, nada a ver, tartaruga, nada a ver. Coisa de amigo, né? Coisa Tipo de, assim. coisa de amigo mesmo. E aí, em 2023, mano, quando as batalhas tiveram um holofote sinistro, assim, né, mano? Um boom, assim, tanto quanto 2019, assim, a gente já se tratava assim, mano. E começamos a falar, a galera começou a ver que a gente falava assim, aí já começou a vir os apelidos, todo mundo começou a me dar presente disso, aí os moleques começaram a receber presente de tartaruga. Aí em 2023 saiu um filme dos Tartarugas, a gente foi no cinema assistir, tipo, fomos nós 4 assistir, tiramos uma foto no espelho, assim, eu falei pros moleques, aí cada um tem que ir na cor do tartaruga, tá ligado? Cada um foi, eu fui de azul, o Dupré de vermelho, o Barreto de laranja, o Brenos de roxo. Fomos assistir, o cinema vazio, assim, mano. Tinha só outros 4 amigos que a gente pensou, mano... São esses caras. E os caras mais velhos, assim, tá ligado? Os mano de 40 anos. Se identifica também, igual vocês. Mano, só tem 8 pessoas no cinema. 4 caras e nós aqui. Será que eles devem ter essa brisa, mano? Caraca, pode crer. E postamos a foto, mano. Aí no outro dia, moleque, a foto, tipo, viralizou, tá ligado? A molecada começou a fazer foto igual. Aí começou a ter, tipo, Leonardos na escola e Rafael. E assim foi, mano. E aí... Em 2023 a gente teve a perda da Fê, tá ligado, mano? Tipo, a gente perdeu ela e foi um momento muito difícil nas nossas vidas, assim. Tipo, a gente ficou meio desamparado, assim, né, mano? Porque não era um mestre na brincadeira da coisa, assim, né, mano? Tipo assim, ela foi nossa segunda mãe, assim, né? Tipo, as nossas mães conheciam a Fê, tá ligado? Tinha uma relação de amizade. E aí, em 2023, por isso a gente foi na Ragnarok. A gente não ia mais participar, porque tava, tipo, sem chão, né, mano? E aí... Falei, mano, acho que a Fê ia gostar que a gente participasse disso, né? Tá ligado? De um jeito ou de outro, ela queria que a gente se fizesse presente, né? Sim. E aí fomos na batalha, tipo, caracterizados de tartaruga, assim. Foi um dia estranho, assim, mano. A gente venceu, mas foi um sentimento amargo, assim, sabe? Eu lembro de quando acabou, assim, foi estranho, mas ao mesmo tempo a sensação de, tipo... Pô, a gente deixou um legado, assim, missão cumprida, a galera entendeu, a galera, tipo, gritou o nome dela, foi bem bonito, assim, tá ligado? Os familiares dela tava. E aí, nesse dia, a gente meio que... expôs pro mundo, assim, somos os tartarugas. Porque, tipo, mano, né? tinha 4 caras fantasiados de tartaruga, tá ligado? E aí depois disso a gente fez o álbum dos tartarugas lá do esgoto, a gente pretende fazer o volume 2 também. Legal. E aí hoje já é fato, assim, mano, hoje é até natural, assim, tipo, às vezes eu fico pensando, mano, começou sendo uma completa brincadeira e hoje, por exemplo, eu fui pra Portugal agora e eu recebi presente do Leonardo lá, mano, tá ligado? O Barreto recebeu presente do Michelangelo, assim, tipo, a gente recebe chaveiro, boneco, eu recebi
Como é o nome? Pop Funko. Gigante, assim, Caraca. do Leonardo. Tá ligado? A galera realmente comprou essa ideia. Quebrou barreira. É. Quebrou. Não, e ultrapassou as fronteiras, né, no Ultrapassou. caso. O Barreto, a única tatuagem que ele tem é essa no braço, mano, tá ligado? Do Tipo, Michelangelo. ele tem o Mestre Splinter abraçando cada um de nós, Entendi. assim. Ah, que da Tá hora. ligado? Bonito. E você falou agora de Ragnarok e você já participou de diversos campeonatos, assim. Acho que é difícil até de listar. O que mais te marcou em todas essas experiências, assim? Cara, Entre todas, né, no entre caso. todas, Mano, acho que é difícil falar a que mais me marcou, assim. Tipo, essa Ragnarok é bem significativa pra mim, porque ela junta um pedaço muito íntimo da minha vida, né? Atrelado à minha carreira, à minha profissão, né, mano? Então, tipo, foi muito especial estar do lado dos meus irmãos ali. Eu acho que é difícil ressaltar um momento assim, mas eu diria que eu gosto muito de competir, tá ligado? Tipo, eu gosto muito da competição, é algo que me mantém vivo, assim. Então, hoje, por exemplo, eu tô num contexto mais distante das batalhas, assim, mas eu nunca me sinto longe do freestyle, assim. Tipo, como eu disse no começo da entrevista, eu sou apaixonado por freestyle, mano. Então, sei lá, eu posso ficar anos sem batalhar, isso não quer dizer necessariamente que eu vou estar sem fazer freestyle. E às vezes eu volto e a galera até fala, mano, como você volta, tipo assim, rimando bem e tal, mas é porque faz parte do meu dia a dia, assim, sabe? Tipo, se eu for no estúdio, eu vou fazer freestyle. Eu sempre tô assistindo os moleques, eu sou... Tipo, mano, se eu pudesse ser um olheiro de freestyle, eu ia amar, mano. Tipo, ir nos lugares mais remotos, assim, e... Esse moleque é bom, vem pra cá, tá ligado? Quem sabe Mas... nos próximos anos aí você não nossa, vire um ia ser- olheiro pô, de ia ser demais, mano. Mas é difícil ressaltar um momento porque eu acho que, tipo, desde que eu comecei até agora, assim, tudo foi muito marcante. A gente costuma até dizer que, principalmente as que a gente perdeu, tá ligado? Acho que aprender a perder nas batalhas foi o que me moldou pra vida, assim, mano. Tipo, você tem que saber, né? Você tem que saber perder. As batalhas, todo dia você vai sair da sua casa podendo ganhar ou perder. E se você não souber perder, moleque, isso aí já nem é mais sobre freestyle, tá ligado? Não tem como competir. né? Você não vive a vida. Então, tipo, mano, me ensinou sobre tudo, sobre diplomacia, sobre entender as diferenças, sobre discordar, porque muitas vezes a gente vai discordar do resultado, mas, tipo, saber como expressar a minha opinião, tá ligado? Ah, não discordei, essa é uma merda, sair chutando, sabe? Não, mano, eu discordei, e aí? Como a gente vai melhorar? Sim. Tá ligado? Eu sempre acreditei nisso, mano, na conduta. E os meus amigos os mais próximos, assim, pô, Big Mike, Basque, Magrão. Pô, eu sou amigo de muitos, né, mano? Barreto, Brenos, enfim. Os moleques me ensinam muito isso, assim, mano. A gente, tipo, tem que saber cair, tá ligado? Você nunca vai ver a gente, sei lá, abrindo um story falando algum bagulho pro jurado. Sim. Aí, jurado, você me... Não, mano, é tipo, ir pra minha casa, melhorar, trabalhar e fazer E de novo. seguir. É. Hoje em dia você é um dos MCs mais consolidados da cena. Como você considera isso? Você leva isso com leveza ou tem algum peso pra você, assim? Mano, eu acho que sempre vai ter um peso, né? Tipo, eu acho que se não tiver um peso, eu esqueço da responsabilidade que é, né? Aquela velha frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, tá ligado? Eu acho que é um peso bom, que eu já levei como um fardo algumas vezes, né? Depende muito de como a minha cabeça tá. E acho que hoje eu tô no melhor momento, assim, porque já consegui passar tanto por aquela chuva de elogios, Sim. quanto aquela chuva de hate. Então você fica um pouco tipo, calma, mano. Respira, é vida real. Tipo, na rua ninguém te odeia, assim. É só na internet, né? Tá ligado? E eu acho que é um peso bom, como eu disse, porque eu sei o quanto de vidas que podem ser afetadas, né, mano? Por uma palavra mal colocada, assim. Ao mesmo tempo que eu não sou pai de ninguém, eu me sinto na responsabilidade de ser a figura que as pessoas não têm, Sim. tá ligado? Tipo, eu já ouvi muito isso na rua, assim, e não posso ignorar, fingir que não, isso não existe. Não, eu sei que tem pessoas que, mano, dependendo do que a gente disser, não só eu, vários MCs, várias pessoas que estão na posição de influência, dependendo do que a gente disser, as pessoas vão levar como verdade, mano. Sim. Entendi. Você acabou fazendo uma música até a última rima em julho, né? Não, desculpa, perdão. Tem a outra música que você fez aqui, deixa eu pegar. Entendeu o que nós sente. Pode crer. Como que foi pra você fazer essa música e falar tudo o que você tinha pra falar? Pode crer. Mano, essa música ela veio de uma rima minha, né? Tipo, nas batalhas, que acabou sendo, tipo, bastante usada pelos MCs assim. E eu tava numa fase meio de saco cheio, assim, de rimas repetidas e tudo mais. E foi meio que nessa época do hate também, que eu tomei por causa da batalha com o Kant, né? Sim. Recebi bastante coisa assim. Aí eu falei, caraca, mano. E já conheci a primeira diss do Rashid, né? Tipo, já achava genial, tipo, fazer uma diss pra si mesmo.
E aí eu acho que no momento era o que eu precisava gritar, mano, assim, tipo, eu não fiz pensando em nada, mano. Não fiz pensando em retorno, não fiz pensando em número, não fiz pensando em estratégia. Porque, querendo ou não, é o que a gente vive, né? Tipo, a gente estuda o mercado pra fazer os lançamentos da maneira mais estratégica possível pra que para que haja um retorno, né? Sim. E eu lembro que na época eu falei assim pra galera que trabalha comigo, mano, eu só preciso gritar isso, tá ligado? Eu preciso falar isso. E foi num dia que eu fui pro estúdio e falei, mano, fiz uma diss pra mim mesmo. A galera ficou meio maluca, tá ligado? Tal. E aí eu falei, mano, eu tenho a ideia do clipe, eu quero que todos os MCs participem, tá ligado? E eu não vou cantar a letra da música, eu quero que eles cantem pra mim, tá ligado? E aí quando eu tive a ideia, o pessoal falou, mano, isso é foda, mano, isso é, tipo, muito foda. Falei, tipo, será que é, tá ligado? Não, então demorou, então é foda, tá ligado? Vamos fazer acontecer. E aí, mano, uma das respostas que eu tive de cara, assim, é isso, né, que eu disse pra vocês. Às vezes a gente vive preso na bolha da internet e ela não traduz o que é a vida real. No clipe eu devo ter colocado mais de 40 MCs assim, mano. E isso se dá graças à boa relação que eu tive com os MCs, né, mano? Ao longo do tempo, assim. Eu sou um cara que comecei em 2017, passei a ficar conhecido em 2023, então eu conheci uma geração, e passei por uma geração, tipo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Muita gente. De muita gente, e de 2023 em diante vieram mais novas pessoas. Então, eu meio que me posiciono entre as duas gerações, assim. Tá ligado? Da mesma maneira que eu tenho amizade com o Kant, com o Johnny, eu tenho amizade com Lino, com o Samuel, tá ligado? Com a galera que Tá chegando que agora. conheceu depois, exatamente, tá ligado? E eu falei, mano, eu consigo chamar essa galera toda pro clipe. Chamei pessoalmente, assim, né? Porque geralmente esse trampo quem faz é a equipe, né? Eu falei, não, mano, eu preciso convidar os MCs pra eles se sentirem, tipo, mano, eu que tô te dando salve porque eu quero você no clipe. Roteirizei tudo, eu quero que tal MC cante essa frase. Eu quero que tal MC cante essa frase. Pra tudo fazer sentido. E aí, quando eu vi, no dia me emocionou muito ver que todo mundo colou, tipo, cumpriu com os horários, que isso é um desafio gigante na vida do MC. Mano, é bizarro, tá ligado? Galera lá, galera cantando, galera achando sinistro. E aí o resultado saiu assim, mano, tipo, o pessoal abraçou muito, mano. No show é muito legal que a galera canta pra mim, assim, ó, tipo, como se estivesse falando pra mim, assim, ó, tá ligado? Muito maneiro. O Barreto canta comigo nos shows, então ele interpreta igual um hater, mano. Tipo, ele deixa de ser minha dobra e passa a ser um hater, tá ligado? E canta, tipo, me atacando. Então, essa música é um marco na minha vida, mano. Significa muito. Maravilha. Agora saindo até um pouquinho das batalhas, indo pro seu último álbum, né? Que é Até a Última Rima, que foi lançado. Queria saber como foi esse processo criativo do seu segundo álbum, como foi o processo de sair da batalha e ir pro estúdio, né? Igual o Lucas tinha perguntado anteriormente, né? Mas não foi um sair, né? Porque você nunca vai sair, eu acho. Faz parte do que você é. Mas queria saber como que foi esse processo de construção mesmo do álbum. Eu acho que. Só fazendo um adendo das batalhas, eu acho que, tipo, talvez eu saia como competidor, mas eu não me vejo saindo nunca do movimento em si, tá ligado? Tipo, eu sonho muito em ter minha batalha um dia, assim. Fazer acontecer. Não que e eu não preciso estar necessariamente toda semana lá, mas, tipo, trazer uma equipe pra apresentar, acho que ia ser maneiro, né? Você vai ser olheiro. Dá pra isso. Mas, enfim, sobre o álbum, mano, é meu segundo álbum na rua, mas é meu primeiro álbum solo, tá ligado? Tipo, meu primeiro álbum foi com os Tartarugas, né, que a gente fez colaborativo. Mas querendo ou não, é meu debut, assim, meu disco de estreia, né? E ele nasceu de uma premiação que eu ganhei numa batalha. Na real, não ganhei a premiação do álbum, eu ganhei uma produção do Papatinho no Interestadual da Aldeia. Depois de meses, assim, eu fui lá batalhar na final da FMS, venci a FMS e falei, Papato, tô aqui no Rio, queria, tipo, fazer aquela música lá da premiação. Fui lá, fiz, a gente se conectou, ele falou, mano, você vai embora quando? Eu falei, amanhã. Ele falou, mano, fica mais 2 dias aí, vou puxar sua passagem pra você ficar mais 2 dias. Fiquei mais 2 dias, a gente fez mais um monte de música, tipo, se conectou. Aí voltei pra São Paulo e a galera falou, mano, o Papatinho quer produzir seu disco, seu primeiro disco, assim. Você quer? Aí eu... Tem como recusar. Tem como recusar, né? Lógico que eu quero, mano, fiquei doido. Nossa, fiquei doido, falei, quero. E eu já tinha várias ideias de primeiro disco, tá ligado? E aí nenhuma delas era que eu ia usar, assim. Eu falei, mano, eu preciso fazer algo do zero, porque eu sou bastante metódico. Tipo, muito, assim. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas e se não for desse jeito, não funciona. E esse álbum me tirou um pouquinho disso, assim, sabe? Tipo, não, a gente vai fazer lá no Rio. Lá no Rio, caraca. Eu sempre me imaginei no meu quarto, trancado, assim, quietinho. Lá no Rio, Aí fiquei 15 dias no Rio, o Papato me apresentou um monte de coisa lá, um monte de praia, um monte de lugar, assim, tipo, muito maneiro. E aí ia pro estúdio fazer a música. E esse processo foi inteiro lá, tipo, eu gravei todinho lá, acho que eu cheguei a ficar 45 dias lá, assim, não seguidos, mas, tipo, de 15 em 15. Sim. No geral, deu 45 dias lá, fora o tempo que eu fiquei em São Paulo, então a gente demorou uns 9 meses pra finalizar tudo, assim. E aí,
o mais difícil é falar, é isso, né? Tipo, tá pronto. Acho Tá que é o mais difícil de todos, assim. Só que eu tava com o Papato do meu lado e ele é mano, um mentor sinistro, assim. O cara sabe muito de rap, né? De música. E ele foi me guiando, assim. Eu tava muito disponível para as sugestões dele, assim. Eu costumo dizer que não é um álbum meu, assim. É um álbum meu e dele, né? Mas ele produz de cabo a rabo. Ele opinou no visual, ele opinou no nome, no conceito, na ordem das faixas, tudo isso a gente fez junto, né? Tipo, então Ele foi meio muito que um mais do que produtor, né, ali, tipo, pra literalmente, você, né? Não só o literalmente. musical, mas o produtor, tipo, geral, assim, junto comigo, assim, de execução, Mentor, né? da obra. E, pô, a gente fez, entregou, aí eu queria entregar em maio, aí eu falei, maio, mano. Mano, daqui 2 meses é meu aniversário, tá ligado? E aniversários são difíceis, né? São complicados. Eu sempre gosto de tirar o foco que é meu dia, assim. Falei, mano, é um ótimo dia pra eu lançar meu álbum. Falei com ele, ele pirou assim, falei, mano, então é isso, né? E aí, até achar o nome, eu fiquei também no maior processo pra encontrar o nome. E até a última rima era uma filosofia que eu criei nas batalhas, assim. Sempre que eu ia rimar em grupo com alguém, eu falava isso, tipo, tô contigo até a última rima. Era meu jeito de falar, tipo, tô com você até o último suspiro de vida, assim, sabe? Tipo, era o meu jeito de falar pro trio ali que tô com você, mano. Até hoje, assim, se eu for rimar de dupla com alguém, eu falo, mano, até a última rima é eu e você, tô com você. E eu falei, mano, acho que nada melhor, já é uma frase que a galera que me acompanha conhece. Tipo, eles vão se identificar, tipo, caramba, ele colocou esse nome do álbum. E é um nome forte, assim, né? Tipo, Jota, eu vou escutar até sua última rima, tá ligado? E aí falei, mano, é isso. Falei com o Papato, ele gostou, fizemos o conceito todo, tá ligado? E foi, mano, e fluiu. Tipo, a escolha dos feats a gente fez junto também. Desde do Guinão, que é meu parceiro, até o Lulu Santos, que chegou nele através do Papato também. Então, tipo, tudo foi... Teve mão minha e teve mão do Papatinho na parada. E você teve outras, as participações, né, igual você falou. Como foi, né, trabalhar com o Lulu Santos, trabalhar com o L7? Acho que são pessoas muito importantes também pro rap, pra música. Como foi ter essas colaborações no seu primeiro disco, né? Pode crer. Mano, é bizarro, né? Tipo, eu não imaginava, assim. O Papato, ele tinha dito que qualquer feat podia entrar. Tá ligado? Qualquer pessoa, ele falou assim, mano, fala qualquer nome aí, né? Tipo assim, sou o Papatinho, né? Falei, tá. Aí depois eu pensei, mano, eu acho que eu gostaria muito que fosse de maneira orgânica também. Não queria forçar essas relações, né? E aí, quando eu fiz eu tinha feito uma música, como é o nome? Djavan e só, que ela não entrou no álbum, tá ligado? Que é o feat com o L7, eu deixei bem riscado pra todo mundo ver, assim, tipo, essa não vai estar agora, tá ligado? Fiz a música do Djavan, essa história é legal. Fiz a música. Aí, não, cheguei no estúdio ouvindo o Oceano. Aí o Papato falou, tá ouvindo o quê? Eu falei, Oceano. Aí ele, tá bom. Aí ele ficou um tempinho no estúdio, vem ver o que eu fiz. Aí ele colocou o sample de Oceano assim no beat. Aí eu, legal. Passou tipo umas 2 horas, o L7 postou uma foto com o Oceano no feed, assim. Aí o Papato, mano, acho que a gente achou o feat. Sim. E eu já sou todo da energia também, da espiritualidade. Falei, é isso aí, mano, achamos o feat, tá ligado? E ele, caraca, da hora. Aí o L7 colou, gravou. Aí gravamos um drill, falei, mano, vou dar um salve no Major. O Major foi, tipo, no dia seguinte no estúdio, assim, tipo, extremamente, mano, esse cara é meu irmão, virou meu irmão, assim, extremamente solícito, tá ligado? Foi lá, já gravou, matamos a nota, aí o Lezinho, que é o parceiro que hoje tá na Papatunes, mesma fita, assim, eu falei, Papato, eu queria muito colocar um moleque, mano, não sei se você conhece. Aí ele, quem que é? Eu falei, mano, é um moleque chamado Lezinho. Aí o Papato pulou da cadeira, assim, Lezinho? Tava falando com ele ontem aqui, se liga. Aí eu, mano, tipo, tava tudo acontecendo assim, Foi muito nessa natural, magia, assim, né? E hoje o moleque é da Papatunes, tá ligado, mano? Tipo, eu falei, caramba, que bizarro, mano. Aí o Guinão é um parceiro meu que na última vez que eu fui pro Rio, eu levei ele comigo. O Papato conheceu ele. E aí eu lembro que eu tava em São Paulo e falei, Papato, mano, não tem nenhum rapper de Guarulhos na parada, tá ligado? Tô me sentindo mal, mano. Tipo, como assim não tem nenhum rapper de Guarulhos? Queria pôr o Guinão, mano. Tipo, além de ser um rapper de Guarulhos, é meu melhor amigo, tá ligado? Da vida, assim. E aí o Papato falou, Guinão, mano, conheci ele, pá, porra, foda, vamos fazer essa surpresa pra ele. E o Papato, no dia que eu levei o Guinão, já tinha feito um beat com o Guinão no estúdio e ele salvou o beat como Guinão, tá ligado? Aham. E é o beat da minha faixa com o Guinão, tá ligado? Legal. Tipo, Virgil. E aí o Emicida, os caras já tinham falado, mano, chama ele. Aí eu falei, mano, não sei se dá pra chamar ele, tal. Aí os caras, mano, manda mensagem. Aí eu não sei se manda mensagem, mano. Aí, mano, ele se vê em você. Eu falei, que certeza vocês têm, mano? A gente tá falando isso. É aquilo, para de não, o não maluquice, você mano. já tem, É, né? para de maluquice, mano. Aí eu falei, tá bom, mano. Um dia eu acordei injuriado lá em casa. Falei, mano, vou mandar um texto pra ele lá no Insta e desligar o celular e fazer meus bagulho. Aí mandei o texto, desliguei o celular, joguei longe, assim, fui fazer várias fitas. Depois que eu abri o celular, ele, tipo, tinha me chamado no WhatsApp, tá ligado? Ó, esse aqui é meu número, me chama lá, quero ouvir a faixa, tá ligado? Aí fui na casa dele, mostrei a faixa, pô, bizarro.
E o Lulu Santos foi o super trunfo, assim, mano. Tipo, eu acho que uns 4 dias antes de sair o álbum, me falaram assim, mano, o Lulu Santos ouviu a música. Aí já fiquei felizão. Tipo, nossa, já era, pra mim já tá ótimo, né? E ele gostou. Aí perfeito. Aí falaram, e ele autorizou o autoral. Eu falei, nossa, mano, já era, lindo. Aí falaram assim, e ele queria entrar como feat na faixa. Aí já fiquei doido, mano. Absurdo. Como assim? Falei, que bizarro. Ele falou que pode colocar o nome dele como feat. Falei, nossa, mano. Aí começou a me seguir, postou a faixa no Instagram, tipo, bizarro, mano. E tamo no contato aí até hoje. Tem algum outro artista, assim, fora da bolha do rap, que você tenha vontade de trabalhar junto? Mano, eu sou muito fã do MPB, né? Tipo, eu sou muito fã do Djavan, não tem como. Acho que é o artista que eu mais sou fã no mundo, assim. De todos, assim. Tá ligado? A entrevista sai quando? Amanhã. Ah, tá. Eu fiz uma homenagem pro Oswaldo Montenegro no disco também. E sexta-feira agora eu vou conhecer ele pessoalmente, mano. Nossa, que Tá ligado? irado. Ele me chamou pra ir no show dele, no camarim dele, tá ligado? E tipo, tô até Em agora êxtase. sem saber muito bem. Mas eu sou muito fã do MPB brasileiro, assim, mano. Tipo, do Gil, a música do Rariel com o Gilberto Gil é sinistra pra mim, assim, tipo, uma colaboração bizarra. O Lulu já sou muito fã e graças a Deus a gente conseguiu colaborar junto, mas acho que o ápice pra mim, assim, seria o Djavan, de todos, assim, É. sem E dúvida. seria muito louco, Sem né? dúvida, sem dúvida, é o Muito maior pra mim. diferente. E você também vem aí em uma ascensão internacional, né? Com o show em Portugal. Você estava em Portugal, né? Você já comentou aqui na entrevista. Qual que é a diferença, assim, de você se apresentar em um outro país? Qual que é a emoção? Como você sente o público, assim? Mano, é muito doido, né? Tipo, era fora de cogitação pra mim, mano. Tá ligado? Eu costumo dizer que tem algumas coisas que eu nem sonhei, porque era muito distante, assim. Então, Sim. tipo, sendo sincero, eu nunca sonhei em fazer um show fora do país, tá ligado? Porque pra mim não dava, simplesmente. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, mano, é sério? Tipo, a gente vai fazer? Aí falei com a galera que trabalha comigo assim. A gente tinha sido contratado pra um show inicialmente, né? E aí a gente pensou assim, mano, eles pensaram, né? Mano, e se a gente fizer um show, tipo, nosso lá, um evento nosso, né? Tipo, alugar uma casa de show e confiar na bilheteria. Sim. Aí eu, vixi, mano, acho que é doideira, rapaziada. É maluquice, mano. Tipo, querendo ou não, síndromezinha de impostor assim só de leve. Sim. Caraca, será que a gente tem essa força e tal? Eu fiquei pensando, né? Cara, não, confia, mano. Em Lisboa e em Porto nós tem, mano. Pai, eu não sei, mano. Tá bom, então vamos aí. Pode crer. Mas a gente precisa fazer um movimento antes, né? E aí antes a gente começou a já se conectar com as batalhas, começou a se conectar com o público de lá. Já comecei a postar bastante coisa de Portugal, falando que tava indo pra gerar uma expectativa. Sim. E tive uma interação assustadora no meu Instagram, assim, tipo, uma resposta, recorde de resposta nos stories. Eu, moleque, meu Deus do céu, bizarro, mano. E aí chegamos lá com acho que uns 180 ingressos vendidos, assim, pro show em Lisboa, que era o show que cabia mais gente, que tinha acho que 700 pessoas, 700 ingressos disponíveis. Sim. Vendemos 180, tipo, não era um número bom, né? Caraca, e agora? A gente já tava lá. E eu, meu Deus do céu, mano. Tá, precisamos mostrar que estamos aqui e tudo mais, fazer um movimento nas batalhas. Começamos a ir pra rua. Começamos a, tipo, postar todos os dias que tava lá e tudo mais. Só que eu não tava acompanhando a venda de ingresso, né? Eu sou desse tipo, assim, não quero Desencanou saber. disso. Não quero saber. Eu só quero ir lá e fazer a minha parada. E aí, tipo, 2 dias antes, os caras falaram, moleque, parabéns, mano. Tipo, seu primeiro sold out em Portugal, assim, tipo, vendeu todos os ingressos, tá Irado. ligado? Tipo, 700 ingressos. Fiquei, tipo, não é possível, mano. E aí chegamos lá no dia, mano, não cabia um fio de cabelo, moleque. Não passava nem Wi-Fi ali, moleque. Tipo, bizarro. E aí no dia seguinte, Porto, também 500 ingressos, vendemos 500 ingressos, assim, tipo... Mano, foi um movimento sinistro, assim, que foi construído dia após dia. A gente foi nas batalhas de rua, sabe? Eu comunicava no meu Instagram, gerava expectativa, mostrava, tipo, eu e o Barreto junto, a galera, tipo... Porque a gente tinha a sensação de que se a gente falar uma vez no story, tô em Portugal, todo mundo que acompanha a gente em Portugal vai saber. E é verdade, mano. A gente precisa, tipo, falar todos os dias, né? Só que pra quem trabalha, tipo, pra quem é artista, é chato, né? Ficar aparecendo no story e tudo mais. E aí eu tô desmistificando isso a cada dia que passa, assim, tipo... Mano, é chato, mas é seu trabalho, cara. Tipo, trabalho não vai ser legal Faz toda parte. hora. Faz parte do Faz seu trabalho. parte. Então eu preciso falar todo dia. E todo dia que eu falava, eu percebia que alguém falava, como assim você tá em Portugal? Aí eu, mano, caramba, bizarro, já tô aqui tem 5 dias e achei que todo mundo já sabia, mas não, mano. Pra uma pessoa o Instagram não entregou. E é isso, algoritmo, né? A gente tem que saber trabalhar com isso. E eu, cara, então todo dia eu vou postar que tô aqui. Aí todo dia eu postava localização, Praça do Comércio, tô em Lisboa, tô...
não sei aonde e tal. Todos os dias assim, e aí o super trunfo foi o show também, mano. Tipo, a galera tava lá, e depois quando eu voltei pra cá, a galera falou, mano, não acredito que você tava em Portugal. Tipo, ainda assim aconteceu isso. Mas, mano, foi bizarro, assim. Consegui viajar com o Barreto, fui com o Cauê, fui com a Nanda, tá ligado? A Cacau foi comigo, minha namorada também. Então foi, tipo, um momento muito mágico pra todo mundo, assim. Acho que geral viu com os próprios olhos, tipo, cara, a gente tá muito longe de casa, né? Sim. E pra mim, pro Barreto, pra Cal, tem outro peso, porque a gente é de Guarulhos, né? Então, tipo, a gente, pô, pegou os mesmos busão a vida inteira, tá ligado? Rimou nas mesmas batalhas, eu e o Barreto a vida inteira. Cauane me conhecendo no calçadão em Guarulhos, tá ligado? Então, tipo, é muito impactante, mano. Pensar que a gente cruzou o oceano, tá aqui e as pessoas estão cantando as músicas. Isso era o mais legal também. Tipo, tá, a gente lotou a casa. Será que eles ouviram meu álbum? Aí, porra, ouviram, ó. Eita, pega, mano. E Bizarro. você batalhou lá também, Eu né? batalhei também. Você estava comentando que às vezes a língua era muito diferente. Como que é aham. batalhar lá? Mano, muito legal também, tipo, muito legal. Tudo que acontecia, tipo, show, batalha, eu fazia o comparativo já automático na minha cabeça. Tipo, caramba, mano, eu comecei numa batalha que tinha 30 pessoas, eu tô aqui agora, tá ligado? Teve uma batalha lá de Coimbra que a gente colocou 700 pessoas na rua, mano, assim. Tipo, bizarro, assim. Muita gente. Muita gente, mano. 700 pessoas na rua eu não vejo nem no Brasil hoje, mano. Bota fé? Aham. Tem que ser uma edição muito especial, assim. Sim. E eu entendi que pra eles era uma edição muito especial, porque tinha a minha presença do Barreto lá. Então foi muito mágico, assim, mano. E aí, tipo, a barreira linguística, ela se torna um detalhe, assim, comparado à magnitude do quão é especial a parada, tá ligado? No começo a gente dava uma sofrida, depois a gente já tava meio craque, já entendendo. Quando eu não entendi, eu só pegava uma palavra-chave. Ah, o cara falou isso aqui, eu só entendi isso, vou Seguindo essa responder linha. isso. Aham. Fé, tá ligado? Mas no fim das contas, assim, não era tão desafiador, não. Dá pra entender, assim. É só você prestar bastante atenção que você consegue E entender. com o tempo também vai, né? Acostumando. Acostumando. É. Maravilha. E recentemente, agora a gente vai falar de um assunto um pouco mais chato, né, e delicado que aconteceu com você, que foi no show do The Town, onde você sofreu um caso de racismo por um segurança e pessoas que estavam no show. E eu queria saber como que você recebeu isso, como que foi esse momento pra você, se você já teve um posicionamento do festival também. Acho que vale ressaltar aqui pro público que no momento que aconteceu, na ocasião, a Gazeta também entrou em contato com o festival, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. Então, eu queria que você usasse esse espaço para falar sobre isso também. Cara, foi uma situação lamentável, né? Tipo, é muito triste porque o mais triste pra mim de tudo é que o que eu mais fiquei pensando é, se não fosse eu e o Magrão, né, mano? É o que mais bate na minha cabeça até hoje, mano. É o que mais bate na minha cabeça. Bom dia, bom dia. É o que mais mexe com a minha cabeça, assim, até hoje, tá ligado? É tipo, mano, se fosse qualquer outros moleque, tipo, anônimo, assim, como que eles iam recorrer se acontecesse uma situação dessa? Que acontece, dia após dia, né? Não é segredo pra ninguém. E aí isso me incomodou, mano. Porque a princípio eu não ia falar nada, né? Porque a gente tem uma ideia na nossa cabeça de tipo, ah, não, isso é normal, mano. Isso não foi racismo, não, tá ligado? Isso aconteceria com qualquer outra pessoa. E aí você vai pensando, afunilando. Aí eu, mano, mas como assim com qualquer outra pessoa, tá ligado? E Tinha esse é o várias problema, pessoas né? lá, Como mano. assim vai acontecer com qualquer pessoa? Tipo, a nossa cabeça mesmo vai sabotando a gente, né, mano? E aí eu fiz o vídeo num momento de muita raiva, que eu acordei com muita raiva, assim, fiz o vídeo, nem falei com o Magrão, mano. Fiz o vídeo, depois eu falei, irmão, desculpa, mano, se eu te expus lá. Ele falou, não, Jota, mano, é isso mesmo, mano. Na minha cabeça eu, tipo, tô tão acostumado a passar por esse tipo de coisa também, que, tipo, eu nem ia falar nada, mas tá Deixa errado, passar. caralho. Porque daqui uns dias a gente vai estar lá rimando, tá ligado? Tipo, dias depois eu tava lá no palco rimando e podia estar acontecendo com qualquer pessoa no gramado, mano. Então, tipo, muito grave, mano. E aí fiz o posicionamento, mano. A galera todo, tipo, me apoiou, assim, os artistas tudo, tá ligado? Pulou na minha bala, pá. E por um lado isso foi bom, porque eu vi que eu não tava viajando, né, mano? Tipo, caramba, as pessoas realmente entenderam que foi grave a situação. E aí acho que no dia seguinte, assim, o festival entrou em contato comigo, a gente fez uma ligação com o CEO do festival e com uma moça que eu não vou me recordar o nome agora. Só que aí eles disseram que iam estar presentes no dia que eu rimasse no palco. Não estiveram presentes. E no dia que o Magrão ia rimar também, no dia seguinte depois de mim, eles falaram que estariam presentes e também não estiveram presentes. Então, tudo que a gente teve foi uma ligação, que a princípio foi uma ideia legal, mas que não teve nenhuma resolução. Porque eu disse que, tipo, pô, The Town é um festival gigante, tá ligado? É um sonho meu de cantar lá, tá ligado? O sonho do Magrão e de vários outros artistas, tá ligado? E de que maneira a gente vai combater isso? Porque eu não quero cair na utopia também de que isso vai acabar, não é esse o ponto. Mas quais meios a gente tem pra impedir que isso aconteça? E se não impedir, se acontecer, quais meios a gente tem pra reportar? E pra Tá resolver, ligado? né? a Resolver situação. principalmente. Que segurança a gente dá pra uma pessoa que se parece comigo, que vai falar, mano, eu posso colar. Porque o que a maioria das pessoas pensaram foi, mano, isso aconteceu com o JP e com o Magrão, mano.
que são famosos e que, com todo respeito, são muito mais claros. A gente é negro, mas a gente é claro, tá ligado? O que uma pessoa, tipo, retinta não vai pensar? Uma pessoa, tipo, desconhecida e retinta não vai pensar. Mano, se fosse comigo, então, eu ia apanhar e não ia ter resposta. Sim. Porque os caras são muito maiores e não tiveram resposta, tá ligado? Então, tipo, fica o meu apelo pro The Town, tá ligado? A gente tá esperando ainda uma resolução. A gente gostaria muito de pensar, mano, em alguma solução. Esse é o ponto pra mim, tá ligado? Eu fiquei com muito medo de expor também pra que não parecesse que eu queria me promover de alguma forma, porque a nossa cabeça tá acostumada a pensar isso, né, mano? A internet se tornou esse lugar hostil de, tipo, até quando você fala alguma coisa relevante, as pessoas dão um jeito de distorcer, né? Então a gente ficou com esse receio. Ainda bem que a gente não teve... A gente teve uma resposta muito boa da galera, tá ligado? Mas a gente ainda quer que isso se resolva, mano. Porque, se Deus quiser, vai ser um festival que vai, pô, se perpetuar. Não só o Detal, como qualquer outro festival, né, mano? Isso pode acontecer em qualquer lugar, tá ligado? E qual que é As medidas, medidas que esses festivais vão Como oferecer. resolver isso É aí, isso, né? tá ligado? E acho que vale apontar não só o The Town, mas qualquer outro, né? Tipo, É. eu vi alguns comentários também, não sei se até no seu vídeo, se foi em alguma outra rede, de tipo assim, mas vai pra festival de Eu gente vi. que tem dinheiro e quer ser tratado não sei o Eu quê. vi. Claro que eu quero ser tratado Exato. bem, eu quero ser tratado bem em qualquer lugar, né? Exato. Então, acho que é Então, mais de esse, ter esse essa discurso ele reforça a ausência das pessoas que vêm de onde eu venho, que são iguais a mim, nesses lugares, tá ligado? E aí que tá o nosso medo, assim. O Magrão até tinha dito na ligação sobre, mano, dedicar mais ingressos, tá ligado? À comunidade. Sim. Ou fazer mais campanhas que levem as pessoas até lá, porque Interlagos, tipo, é um lugar um pouco distante, assim, pra maioria, né? Mas existem comunidades em volta lá também, Sim. tá ligado? E outra, se eu recebo um ingresso, tipo, de graça pra ir pro Detal, eu pego o trem e vou embora, moleque. Nesses festivais ainda, tipo, o trem fica até depois da meia-noite, então o problema não é nem a distância, mano, é o acesso, tá Sim, ligado? Os ingressos, tipo, são caros e aí, naturalmente, as pessoas que frequentam têm uma maior. Sim. E as pessoas que têm uma qualidade maior são pessoas que não se parecem comigo. E aí a gente segue um problema estrutural, mano. E aí quando eu tô lá no festival, é óbvio que o segurança vai olhar pra mim e vai falar que eu roubei um celular. Pegou a visão? Então, tipo, uma coisa leva a outra. Falando um pouco de identidade, assim, mudando um pouco o assunto, você chegou a fechar um contrato com o Corinthians, é isso? Com o Conta Corinthians um pouquinho Sports. mais. Mano, a gente tinha chegado a fechar um contrato com o Corinthians Sports, tá ligado? Hoje, infelizmente, a gente não tá mais fazendo parte, mas, tipo, mano, foi um marco na minha carreira, assim. Tipo, acho que não só pelo Corinthians Sports, mas pelo Corinthians em si. Tipo, o quanto isso afunilou a minha relação com o Corinthians é bizarro, assim, tá ligado? Eu já, tipo, uns meses antes eu tinha sido modelo do uniforme do Corinthians, isso foi, tipo, muito legal pra mim. Um salve pro meu mano Caslu, que trabalha na Nike aí, que, pô, me deu essa oportunidade. Aí o perfil do Corinthians começou a me seguir, postar a minha cara lá no feed, já foi muito legal. E isso estreitou muito a minha relação com os jogadores, assim, tipo, tenho uma amizade maneira com os jogadores hoje, tá ligado? Acho que, tipo, mano, a grande parte dos caras me segue e responde minhas coisas, tipo, Memphis, o Garro, tá ligado? O Martinez, o Maicon, pô, o Bidon, todos os caras que eu sou fã. O Hugo Souza, te amo, cara. Eu te amo, mano. Tipo, todos os caras, o Gustavo Henrique, tá ligado? Todo mundo que joga no time principal, isso é bizarro pra mim, mano. Tipo, caraca, eu sou corintiano a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, Sim. tá ligado? E aí, ainda que foi por um curto espaço de tempo, ter defendido a camisa do Corinthians ali foi muito legal, tá ligado? Hoje o Corinthians Esporte não existe mais, mas a gente, tipo, continua rimando com a camisa do Corinthians muito antes de existir qualquer coisa do tipo, Sim. tá ligado? E, mano, é uma satisfação pra mim, mano. Tipo, mó legal falar que, tipo, caramba, a gente trouxe títulos pro Corinthians, porque, de um jeito ou de outro, meu sonho era ser jogador antes de tudo, tá ligado? E Deus realizou meu sonho de vestir a camisa do Corinthians de um outro jeito, assim, tá ligado? Literalmente por linhas tortas, assim, mas, pô, foi uma satisfação, mano. Papo Muito reto. louco. E você é corintiano desde nascença. A vida toda, desde a barriga. Maravilha. E agora falando um pouco de um outro lado seu, é o lado de ator, né, também. Como foi participar da série Sintonia? Eu acho que foi um marco assim, muito importante também. Você acredita que isso te trouxe mais visibilidade? Que isso impactou na sua vida geral, assim, né? Com eu acho. certeza, mano. Com certeza me trouxe mais visibilidade. Teve uma época que eu tava andando na rua assim, a galera falava: Mano, te conheço, lá do Sintonia lá, te vi lá na série. Tipo, uma galera que não faz ideia que eu rimo, tá ligado? Eu achava isso legal demais, assim, tipo, bizarro, mano. A galera me conhece realmente pela parada, assim, tá ligado? Viu a atuação, elogiou, porque na quarta temporada eu tive. Na terceira, se eu não me engano, eu tive aparições um pouco mais pontuais e na quarta eu tive uma visibilidade maior, assim, tá ligado? Tipo, dentro do meu núcleo ali, um protagonismo legal.
Então foi muito bom, porque eu tive mais horas de ensaio, de set, e tudo isso foi muito bom, porque eu sempre quis atuar. Só não sabia como, né? Tipo, por causa da correria da minha vida, eu não conseguia fazer nenhum curso de teatro ou coisa do Sim. tipo, né? Pra me especializar, mas ainda tenho vontade e hoje eu tenho mais tempo. Mas na época que eu fui chamado pra fazer parte de Sintonia, foi 2023 ali, 22 na real. Era uma fase que eu tava na rua, assim, tipo, 24/48, tá ligado? E foi bem, não na época, mas uma época maior da sua ascensão, assim, Foi, nas foi batalhas perto, também. tipo assim, quando eu virei a chave nas batalhas, o Sintonia saiu. Tipo, eu gravei meses antes, né? A gente grava geralmente 10, 12 meses Sim. antes, assim. Eu gravei em 2022, eu tava em outro momento da carreira. Em 2023 começou o ano, as coisas começaram a acontecer pra mim, assim, e eu lembro que eu falava assim, mano, quando o Sintonia sair, eu vou estar, tipo, no pico, assim. Eu lembro que era, tipo, meu aniversário, BDA 7 anos, e o Sintonia ia sair. Então, tipo, tudo de uma vez, assim. O mês de julho sempre foi muito mágico pra mim, assim. Não só por ser o mês que eu nasci, mas porque sempre acontece muita coisa. Sim. E o aniversário da aldeia também é em julho, né? Sim. Então, tipo, essas duas coisas combinavam. E nesse ano, as três coisas, tipo, calharam de acontecer no mesmo mês, assim. Então, tipo, foi, mano, uma tempestade de informação, assim. Eu lembro que eu ganhava 100 mil seguidores por semana, assim. Muita Tipo, coisa. E é muita bizarro. coisa, né? E é muito impactante o alcance que isso Muito. dá, Tipo, mano, né? quando eu andava na minha quebrada já era outra coisa. Tipo, você é um moleque das rimas, mas agora você tá no Sintonia. Né? Tipo, loucura, assim, mano. E foi muito legal a experiência, mano. Muito legal, assim. A galera que trabalha lá, o Johnny, pô, todo mundo que trabalha lá. Muito paciente com a gente, assim, sabe? Tipo, porque sabia que a gente não, tipo, tinha essa especialização. Mas o Sintonia é uma série que retrata a realidade, realidade. né? Então, tipo, mais do que saber atuar, você precisa ser. Aham. E aí era o que eles batiam muito na tecla. Então a gente tinha uma liberdade de adaptar os roteiros, de falar do nosso jeito, bota fé. Então foi um primeiro contato muito legal com o cinema, assim, que eu tive. E você pretende fazer alguma outra série? Já tem com algum certeza. filme eu tenho aí? Pô, tenho muita vontade de fazer. Eu fiz alguns outros testes. Tem uma parada que vai acontecer que eu não posso falar ainda aí, que o pessoal me deu um alô. Mas eu tenho muita vontade, mano. Muita vontade de me posicionar nesse lugar, assim, tipo, ó, eu atuo, hein? Porque eu acho que, tipo, depois de Sintonia, como foi muita informação, eu não cheguei a me posicionar desse jeito, assim, sabe? Então eu quero muito me especializar, Sim. porque é um lugar que eu gosto muito. E a gente vê hoje nas novelas, né, mano? Tipo, Cabelinho, L7, Xamã. Sim. Tipo, são referências muito da hora, assim, de que é possível chegar, porque... Pô, o Globo já é uma parada bizarra, né? Novela, assim, a gente cresce assistindo e tal. Sim. E eu tenho muita vontade também, mano. Muita vontade. Muito legal, assim. Você tem na sua vida muito esse lado artístico, né? Da música, da atuação agora. Quais outros pilares formaram quem você é hoje, assim? Cara, eu acho que, além da música, da atuação, assim, eu não sou muito bom dançando, mas me ensinou muito também. Tipo, sempre pertenci a lugares que rolava, tá ligado? A minha família, tipo, geral sempre dançou muito, tá ligado? Samba rock, assim. Eu tenho um primo que ele tem uma escola de samba rock, tá ligado? Legal. Samba rockiano em Guarulhos, tá ligado? Então a dança, tipo, sempre fez parte da minha vida. Eu sou muito fã e admiro muito. Inclusive, vou colocar nos meus shows, tá ligado? A partir de agora, que assim. legal. Sempre quis colocar o break especificamente no meu show. A gente vai colocar porque tá ali, mano, né, mano? É hip hop, Compõe também, Pô, né, eu é acho. bizarro, é muito chave, mano. Você conseguir falar uma parada sem precisar falar nada. Tipo, é absurdo, né? Muito difícil, eu acho muito difícil. E eu fiz parte também muito tempo, não como poeta, mas frequentei muito tempo os slam em Guarulhos, tá ligado? O slam do prego, assim, é uma manifestação que eu acho sinistra, assim. A poesia marginal, principalmente, assim. Sou muito fã do WJ. Vocês ligam o WJ? Pior que eu não WJ, conheço. pô, mano, você tem que conhecer. Esse moleque é brabo. Hoje ele faz um conteúdo mais voltado a ser cristão, assim, tá ligado? Ao cristianismo, assim, mas de uma maneira que conversa muito com a comunidade, tá ligado? Entendi. De conversa diretamente. E ele nasceu da poesia marginal. Depois vocês, mano, vale a pena ver. É bizarro, assim, porque a poesia marginal tá ali, lado a lado com a lírica, lado a lado com o rap, lado a lado com o hip hop. Acho que essas manifestações, assim, mano. E eu sou muito fã do cinema, tipo, muito, mano. Acho que de todas, assim, tipo, com exceção da música, mais do que da atuação, assim, eu sou muito fã do cinema no geral, assim. Tipo, os filmes, eles formaram várias coisas na minha personalidade, na minha carreira. Boa parte das minhas referências nas músicas, nas batalhas, são filmes, mano. Entendi. Tipo, sou apaixonado por cinema, tá ligado? Irado. E partindo pro final aqui, a gente gostaria que você resumisse o JP em um verso, se fosse possível. Resumir esse JP em um verso, mas que eu mandasse agora? Ou que eu falasse Pode um ser, verso meu? Pode ser. Se você preferir falar um verso seu, Você tudo achar bem, melhor. o que você achar. Pode crer. Eu acho, tem um verso meu que diz assim, Como é? Na Batalha da Norte, que diz assim, eu mando uma rima e a galera fica meio doida, assim, né? Tipo, eles gritam muito assim. Aí eu mando uma rima assim. É uma rima até simples, mas eu gosto muito do que ela quer dizer.
Eu falo assim pro Big Mike e pro Magrão. Vocês viram a entrega? Não me pede calma. JP não é presença de palco. JP é presença de alma. Eu mando essa rima, né? E aí, tipo, a galera que me acompanha ficou maluca, assim. Porque eu acho que é a maneira que eu mais consigo me resumir pra alguém, assim. Eu acho que tudo que eu faço, eu tento fazer com alma, assim. Tipo, desde uma entrevista com vocês aqui, até uma conversa casual, eu tento, mano, me despir o máximo. Acho que é o jeito que eu sei ser. E quando eu disse pra vocês de encontrar o seu diferencial, acho que foi esse diferencial que eu encontrei. Isso, às vezes, pode me prejudicar, mas é só o jeito que eu sei ser. É quem você é também. Eu não consigo ser de outro jeito. Tipo assim, se eu tiver num dia muito ruim e ter que rimar, eu vou ter que deixar isso bem claro, assim, tá ligado? E se eu tiver num dia muito bom também. Eu acho que a arte tá muito atrelada à vulnerabilidade. E quando eu digo presença de alma, é isso, né, mano? Quando você expõe a sua alma, é isso. É tipo assim, os prós, os contras, o lado bom, o lado mal, o yin e yang da coisa. Mas é o que eu sou. Presença de alma, acho que é isso. Perfeito. Te agradecer muito pela sua presença, foi muito bacana a conversa que a gente teve. Se você quiser deixar algum recado, você pode olhar para a câmera para finalizar. E principalmente te agradecer mesmo, assim, foi uma conversa demais. Pô, obrigado, assim. obrigado. Eu agradeço vocês também pelo convite, pela paciência também. Desmarquei, pra quem não sabe. Eu tava gripado quando eu voltei lá de fora, mas obrigado, de verdade. Muito legal a estrutura da entrevista, tá ligado? Sim. Tipo, as perguntas diferentes também. Gostei muito. Eu queria agradecer a geral que me acompanha, principalmente, antes de tudo, a Deus, né? Tá ligado? Sem ele, nada disso aqui seria possível. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra minha namorada, pro Barreto, pro Guri, pro Big Mike, pro Basque, pro Croy. Tem alguma coisa que você quer divulgar também? Tipo, próximos shows, assim? Tá aqui, ó. O meu álbum, né, mano? Escuta aí até a última rima, né? Nasceu tem uns 3 meses aí, então é um recém-nascido ainda. Escuta sem moderação. Valeu? Cola nos meus shows. E Qual o próximo show? Dia 21 tem uma surpresa, né, mano? Que eu não posso falar. No mês que vem, né? Esteja em São Paulo no dia 21 do mês que vem, tá bom? Aí fica esperto aí. Tamo viu? junto. É Maravilha, nóis. obrigada, Lucas, pela sua parceria de hoje. Eu agradeço aqui a parceria de poder entrevistar ainda, principalmente você. Foi uma entrevista muito boa. Muito obrigado por ter comparecido. Tamo junto. E a audiência por ter acompanhado a gente. Maravilha. Para essas e outras entrevistas, acesse o site e o YouTube da Gazeta. Um beijo e até mais.